Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos falar a respeito do que Deus, fala conosco, através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi convocado por Deus, chamado por Deus, em um tempo em que o povo estava no período anti-exílio. Ali, esse povo, Deus estava dando a oportunidade de eles se converterem, abandonarem os seus pecados, abandonar a idolatria, abandonar o que eles estavam fazendo de errado, de estarem afastados de Deus, de deixarem de ser obedientes ao Senhor. Então, Jeremias aqui, ele foi usado por Deus nesse tempo. Ele pagou um alto preço. Deus chamou ele, A palavra, ela diz aqui em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viestes ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, antes que Deus, aprovasse ali a concepção dele, Deus já tinha escolhido e separado ele para ser esse profeta nesse tempo. Jeremias, ele também foi conhecido como profeta chorão, porque ele chorava, ele se lamentava pelo povo, aquele povo que ele amava, porque ele estava levando a mensagem de Deus e as pessoas estavam desprezando. Jeremias foi açoitado, Jeremias foi preso. Chegou um momento ali em que Jeremias, ele foi lançado em uma cisterna, onde não tinha água, mas só tinha lama lá no fundo. Um lugar frio, sozinho, deserto. Mas Deus usou um homem para que fosse interceder por ele, para que tirasse ele de lá. E assim foi permitido. O tempo todo Deus cuidou de Jeremias. Deus usou ele até o fim. Jeremias também escreveu o livro de Lamentações, aonde tem aquele versículo, que diz em Lamentações 3, do 22 ao 25, fala sobre o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por causa dela nós não somos consumidos. Então, a misericórdia que Deus teve com o povo, Deus estava anunciando o exílio, Deus estava anunciando que eles seriam cativos, que eles seriam levados para a Babilônia, mas eles não estavam crendo no recado de Deus. Deus, ele dá tempo de arrependimento para todos. Aquele que está longe, Deus chama para perto. Deus, ele não desiste da gente. Deus, ele está sempre ali, preocupado em nos trazer de volta. Mas o povo não quis ouvir. Então, quando a pessoa não ouve a Deus, ela passa por situações difíceis na sua vida. Tem situações que sobrevêm por causa da desobediência. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela passa um deserto terrível. E aqui, continuando, diz assim: contudo, eu redargui. Ó Yahvé, eterno Yahvé, eis que não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Ele era jovem, ele foi chamado desde o ventre. E olha o que Deus disse: entretanto o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu sou contigo a fim de te proteger, assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra de Yahvé veio a mim indagando:
O que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo um ramo de amendoeira. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nestes termos: o que está vendo? Ao que respondi: vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. Então Yahvé me esclareceu: do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra, porquanto eis que estou convocando todos os povos dos reinos do norte, afirma Yahvé. Eles virão e cada um deles se colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, em redor de suas muralhas e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Depois eu vou continuar aqui. Então, olha o recado que Deus deu para Jeremias. Só que Jeremias, eu não me recordo aqui agora o capítulo, acho que é o 12, que fala ali que Deus proibiu ele de tomar para si esposa e ter descendência naquele tempo, naquele povo, naquela situação. Então Jeremias, ele era jovem, como ele falou, eu sou uma criança. Mas ele era um homem que ele também tinha sonhos, ele tinha planos, mas ele decidiu viver os planos do Senhor para a vida dele. E a palavra aqui de Jeremias também fala que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, pensamentos para nos fazer prosperar, diz o Senhor. Então, tudo que sobreveio sobre esse povo foi o que está escrito aqui. Queimaram incenso para outros ídolos, desprezaram o Senhor, desobediência, se prostraram diante de divindades e ídolos feitos pelas suas próprias mãos. E isso é abominação, porque Deus, ele deu a ordem para o povo através de Moisés, quando escreveu os mandamentos, né? A ti não farás imagens de escultura, não terás outro Deus diante de ti, não se prostrará diante de ídolos. Isso tudo está escrito aqui na Bíblia, só não me recordo se é em Levíticos ou é Deuteronômio, mas está escrito ali. E Deus falou: não adorarás outro Deus, somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele se prostrarás. E o povo denegriu, esqueceu tudo isso. Era assim que o povo vivia. O povo estava um tempo com Deus, daqui a pouco eles se afastavam de Deus. Por isso eles passaram pelo exílio. Deus estava alertando eles aqui, usando a boca de Jeremias, e mesmo assim eles não estavam dando ouvidos, não deram ouvidos. E Deus guardou Jeremias. Jeremias passou por muitas coisas aqui, como o próprio Deus falou. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque Jeremias não foi levado para o cativeiro. Eles foram. E aqui em Jeremias 2 diz assim: eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva nos tempos da juventude. Como recém-casados, estavas apaixonada por mim, e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ó Israel, meu povo era sagrado para com Yahvé, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados. Portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra de Yahvé, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Os clãs aqui eram as tribos.
Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim ou em minhas atitudes para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido? Ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa, na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram por Yahvé, os intérpretes da Torá, da lei, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram os líderes do povo, se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários inúteis. Por isso, eu novamente os acuso em juízo, declara Yahvé, e farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Então, olha o que diz aqui, você pode seguir lendo ali adiante. Aqui, Deus disse, eu me recordo bem, quando eles foram leais, quando eles viviam como ali no início de um casamento, né? Nas núpcias, tudo, né? Tudo é lindo, maravilhoso, né? Um quer estar perto do outro, querem estar sempre juntos, mas chegou um momento que o povo se afastou. E aqui Deus, ele disse, nos tempos da juventude, aonde Deus fez com que eles andassem por terras aonde nenhum ser humano conseguia passar. Eles passaram por lugares porque Deus estava com eles. De dia era uma coluna, uma nuvem que guardava eles do sol escaldante do deserto. E durante a noite era uma redoma de fogo que cercava eles, cuidando eles de predadores, de lobos, de animais do deserto e aquecendo eles. De nada eles tiveram falta. Deus tirou eles da servidão do Egito, levando eles para essa terra fértil. Aonde eles estavam, eles eram abençoados. A palavra diz que onde a gente colocar o nosso pé, a gente possui, onde a gente coloca a nossa mão é abençoado. E o povo de Deus, ele era assim. E ele é assim. Quando o povo obedece à palavra de Deus, aonde ele coloca a planta do seu pé, ele possui, onde ele coloca a sua mão é abençoado. Mas para isso é obediência. Guardar os mandamentos, guardar a palavra do Senhor. Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A palavra, a direção, a orientação. Tem comunhão, tem intimidade aqui. O povo, olha o que Deus disse aqui para eles. Eles se tornaram vazios. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim ou em minhas atitudes para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido. Isso aqui é muito triste. Por isso que Daniel, ele era dessa época. Daniel, ele foi levado para o cativeiro. Lá no cativeiro, depois eu vou falar também, né, sobre a vida deles. Ezequiel foi levantado lá, no cativeiro babilônico. E lá no cativeiro, Daniel orou exatamente por isso, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Porque ele entendeu que ele estava ali não pelo seu próprio pecado, mas pelo pecado dos seus ancestrais, os seus pais, os seus avós, aqueles que abandonaram a Deus, se tornaram nulos, vazios. Quando as pessoas elas andam sem rumo, sem direção, quando elas não têm comunhão com Deus, quando elas estão se prostrando diante de imagens que são vazias, como Deus disse aqui. Lá em Salmos fala, tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, pés, mas não andam. Então as pessoas estão se prostrando diante de ídolos, fazendo pedidos, fazendo orações. E Deus, ele fala aqui, não é eu que estou falando, que isso tudo é abominação.
Deus odeia isso, a idolatria. E às vezes a pessoa, ela troca Deus, sabe por quê? Ela idolatra o carro, ela idolatra o trabalho, ela idolatra uma posição social, às vezes está idolatrando a casa, às vezes ela está idolatrando os filhos, idolatrando o esposo, esposa, e vai deixando Deus de lado. Às vezes o ídolo é até um influencer, às vezes é um político, e por aí vai. Às vezes a pessoa ela está levantando ídolos na sua vida e ela não percebe. Nem sempre aqui os ídolos podem ser somente imagens de escultura. Aqui nessa época era. Mas hoje tem tanta coisa. Hoje tem tanta coisa que está contaminando as pessoas. Estão afastando elas de Deus, as redes sociais, o celular. Eu já falei isso aqui. Então hoje tem muitas distrações, tem muitas coisas que estão ocupando o lugar de Deus. Tempo de qualidade. E Jeremias, ele foi conhecido como profeta chorão porque Jeremias chorava, se lamentava e pedia misericórdia pelo povo. Por mais que ele foi açoitado, ele foi lançado numa cisterna, mas Jeremias não parou de clamar e orar o tempo todo. E nós precisamos de Jeremias nessa geração. Aquele que chora, aquele que entra na brecha, aquele que coloca o joelho no chão, aquele que clama, aquele que ora, aquele que paga o preço. É aquele que está ali orando, buscando pela sua casa, buscando pela sua família, orando, colocando tudo diante dos pés da cruz. É aquele que ora pela nação, é aquele que ora pelo bairro, é aquele que abençoa o vizinho, é aquele que ora, como Jesus disse, pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem. É aquela pessoa que está ali rasgando as suas vestes, não, rasgando o coração diante de Deus. Nós precisamos de Jeremias nessa geração, porque é só o nosso clamor, é só a nossa intercessão diante de Deus que está livrando muitas pessoas da morte, da destruição. E aqui, quando Deus disse para ele que estava dando poder para ele para arrancar, para despedaçar, para destruir, para exterminar, mas também para edificar e plantar. Porque a palavra, ela fala que tem tempo para tudo. Então nós precisamos, muitas coisas precisam ser derrubadas na nossa vida, destruídas. Altares precisam ser destruídos. Idolatria precisa ser destruída. Exterminada da nossa vida. Tem coisas que precisam ser exterminadas da nossa vida. Mágoa, ódio, rancor, ressentimento, amargura. Coisas que nos afastam de Deus. Isso tem que ser exterminado, arrancado da nossa vida. Muros, muitas vezes precisam ser derrubados. Tem o muro da incredulidade, tem o muro da idolatria, tem a falta de fé, tem o desânimo, tem o cansaço, tem a tristeza, tem a depressão. Tem tantas coisas que nós precisamos lutar contra, derrubar. E precisamos também aqui, como ele disse, você vai edificar e plantar. Então nós precisamos ter aquela fé sólida, os pés firmados na rocha, como Davi disse, ele me tirou de um charco de lodo, de um lado horrível, pôs os meus pés sobre a rocha, ele firmou os meus passos. Você precisa dar passos firmes em direção da tua salvação. Jeremias clamava isso pelo povo. Jeremias chorava, intercedia, orava incessantemente. Profeta das nações. E Deus usou Jeremias ali de muitas formas. Você pode ler todo o capítulo, todos os capítulos aqui de Jeremias. Jeremias, ele foi um homem
usado grandiosamente por Deus. Deixa eu só ver quantos capítulos tem aqui. Lembra que eu falei para vocês que tinha os profetas maiores e menores? Então, o livro do profeta Jeremias, ele tem 52 capítulos. Por isso que ele é considerado um profeta maior, porque tem muitos livros, né? Muitos capítulos, muitos versículos. Depois vem o livro de Lamentações, que ele é pequeno. Aqui, né, Jeremias, no seu livro aqui, ele vai falando. Ele tem deixa eu ver quantos capítulos. Ele tem 5 capítulos, Lamentações de Jeremias. Então, quando você puder, tenha um tempo para que você possa ler. Aqui Jeremias, ele fala em Lamentações que ele chamou os seus aliados. Ele vai falando aqui, Jerusalém cometeu graves pecados, por essa razão tornou-se impura. Todos os que a honravam passaram agora a desprezá-la, porquanto viram a sua nudez. Ela mesma lamenta de vergonha e se retira, em Lamentações 1:8. Então, tudo isso ele foi falando, orando, colocando isso tudo diante de Deus. Mas o povo precisou passar pelo deserto do exílio para se voltar para o Senhor. Porque as misericórdias de Deus estavam ali sempre se renovando, querendo que o povo voltasse. Infelizmente, eles não ouviram a voz de Jeremias, foram para o exílio. Lá eles aprenderam a duras penas, mas se voltaram para o Senhor. Então, que você guarde esta palavra, que você ouça a voz de Deus, que você permaneça na presença do Senhor. Se você um dia esteve afastado, volte para o caminho. Ouça a voz de Deus. Receba a misericórdia do Senhor sobre a tua vida e que você permaneça no caminho. Que você não saia desse cativeiro, que você saia do exílio que você se encontra, do deserto que você está. Às vezes por situações que se levantaram na tua vida por estarem longe de Deus e desobedientes à sua palavra. Então, ouça a voz do Senhor. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por este povo que ouve a tua voz, que ouve a tua palavra. Que eles ouçam a voz, o que o Senhor falou aqui através de Jeremias. Que esse povo se volte para o Senhor, Pai. Que eles saiam do exílio, que eles saiam do cativeiro em que eles se encontram. Que as tuas misericórdias venham se renovar sempre, Pai, a cada manhã, como diz a tua palavra, e que elas nos alcancem todos os dias, Pai. Porque nós somos pecadores, a tua palavra diz: todos pecaram. Todo dia, Senhor, nós erramos. Tropeçamos em palavras, muitas vezes em atitudes, no pensamento, em gestos. Mas a tua misericórdia nos alcança, o teu amor nos constrange, o teu amor, Pai, nos faz voltar, retornar, olhar para nós mesmos e vermos as nossas culpas, os nossos erros, os nossos pecados, para que a gente possa confessar, se arrepender e abandonar. Então que o Senhor continue falando a cada coração, Pai, que ouve esta mensagem, que ouve a tua voz, ouve a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo continue bradando nesses corações, operando e fazendo milagres, curas, transformações, levantando aquele que está caído e colocando de pé aquela pessoa que está prostrada, Pai. Fortalece a fé desta pessoa, a fé deste homem, a fé desta mulher. Que o Senhor esteja trabalhando em cada mente, em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.